O fato de que as duas galáxias, Via Láctea e Andrômeda, vão colidir uma com a outra em aproximadamente 5 bilhões de anos, não agita a mente das pessoas comuns, nem as deixa em choque, como se viu em vão. De acordo com materiais recentes do Astrophysical Journal, isso não vai acontecer daqui a bilhões de anos. Isso já está acontecendo. Quais consequências isso pode ter para o nosso planeta e o que vai acontecer com a humanidade? Continua. A galáxia de Andrômeda, também conhecida como M31, tem a aparência de uma enorme espiral, na qual existem cerca de 1 trilhão de estrelas diferentes. Ela está separada da Via Láctea, onde fica nosso sistema, por cerca de 2,5 milhões de anos-luz. Essa é uma distância relativamente pequena. É por isso que, estando no lado oeste da estrela Henry Draper 4727, a galáxia pode ser vista a olho nu. Já entendemos que a colisão das galáxias está acontecendo lenta, mas seguramente. O projeto Amigo nos informou sobre isso. Era um mapa que mostrava que Andrômeda está absorvendo gás ionizado. O telescópio Hubble também está lá, e sua tarefa é explorar o espaço ao redor de Andrômeda. Os cientistas acreditam que esse projeto abrange o maior número de aspectos que ajudam a aprender mais sobre as galáxias. Uma atenção especial é dada ao halo galáctico, a camada que envolve as galáxias. Ele é composto principalmente por estrelas dispersas, gás e poeira. O trabalho de Hubble ajudou os cientistas a representar nos mapas cósmicos o enorme halo galáctico ao redor de Andrômeda. Para eles, foi uma surpresa que a própria plasma difusa, quase imperceptível, se estendesse por 1,3 milhão de anos-luz, cobrindo assim quase 50% da distância até a Via Láctea. A conclusão disso é a seguinte: as camadas de Andrômeda e da nossa galáxia já estão em contato. Vale também notar que nessa estrutura existem ainda 2 camadas gasosas separadas uma da outra. Elas contêm o combustível que será usado na formação de novas estrelas. Lá também é possível encontrar vestígios de processos que ocorreram no passado. Descobriu-se que a estrutura da camada interna é mais complexa do que a da camada externa. É possível que essas diferenças tenham surgido porque foi registrada a atividade de supernova no disco da galáxia e as consequências disso simplesmente não atingiram a camada externa. Uma das consequências dessa atividade é a alta concentração de elementos pesados na camada gasosa. Eles se formam dentro das estrelas e depois são liberados e lançados no espaço. Além disso, no projeto Amigo, foi estudada a emissão de mais de 40 quasares. Esses são objetos extragalácticos, considerados alguns dos corpos celestes mais brilhantes, caracterizados pelo desvio para o vermelho, no centro. Os quasares estão longe de Andrômeda, e seu brilho intenso permite estudar essas áreas com mais detalhes. A luz emitida pelos quasares é absorvida pelo halo de Andrômeda. A quantidade de luz absorvida não é uniforme e depende da região. Estudar as camadas, nesse caso, é mais eficiente usando fontes externas, pois, por exemplo, algumas partes da camada de Andrômeda são compostas principalmente de gás ionizado e rarefeito, cuja radiação é difícil de detectar. A radiação ultravioleta proveniente dos quasares pode ser estudada usando a funcionalidade adicional do telescópio Hubble, especificamente seu espectrógrafo. Da Terra, não conseguiríamos rastrear esse processo, pois a radiação ultravioleta é absorvida pela atmosfera ao se aproximar da Terra. O espectrógrafo do Hubble, por sua vez, conseguiu detectar gases ionizados formados a partir de oxigênio, carbono e silício. Sob a ação da radiação, vários elétrons desaparecem do átomo e assim ocorre a ionização. O gás ionizado ele pode ser chamado de plasma cósmico, que é o 4º estado de agregação da matéria. Embora não saibamos exatamente as propriedades do halo da nossa galáxia, geralmente se aceita que os halos de Andrômeda e da Via Láctea são parecidos, com tamanhos e características externas semelhantes. O fato de que em breve ocorrerá uma colisão de galáxias e sua posterior fusão é conhecido graças à observação de seus movimentos, ou seja, em cerca de 5 milhões de anos teremos uma nova galáxia formada pela união de Andrômeda e da Via Láctea.
A colisão já começou, na verdade, não das próprias galáxias, mas de seus halos. Atualmente não sentimos nenhuma mudança por causa disso, mas no futuro isso vai influenciar seriamente a estrutura e a aparência da Via Láctea. Além disso, processos semelhantes vão acontecer não só com essas duas galáxias. Por exemplo, a galáxia Triângulo, que também é conhecida como M33, está se movendo a uma velocidade de 179 km por segundo e gradualmente diminuindo a distância em relação à nossa galáxia. Sim, é mais provável que a M33 não se una à Via Láctea. Considerando a velocidade da nossa galáxia, a distância até a galáxia Triângulo diminui 24 km por segundo. No entanto, uma colisão pode acontecer. Além disso, existe uma chance, embora pequena, de que isso ocorra antes da colisão completa entre a Via Láctea e Andrômeda. Também há uma hipótese de que a galáxia Triângulo possa se tornar um satélite da galáxia recém-formada, mas depois, com o tempo, acabará se tornando parte dela de qualquer maneira. Provavelmente agora a galáxia Triângulo serve como satélite de Andrômeda, já tendo completado uma órbita ao seu redor. O que ocorre entre a Via Láctea e Andrômeda não é único, na verdade, é comum. No espaço isso é comum. Os cientistas registram casos semelhantes com bastante frequência usando equipamentos de pesquisa em solo. Houve casos em que as galáxias nem sequer se fundiram em uma só. Após a colisão, elas simplesmente passavam uma pela outra e continuavam seu caminho. Isso acontece porque, nas próprias galáxias, a distância entre as estrelas é bastante grande. Então, durante a colisão, elas simplesmente não interagem umas com as outras. A situação com Andrômeda e a Via Láctea é um pouco diferente. Aqui, a colisão ainda afetará as estrelas devido à grande quantidade delas. Andrômeda tem cerca de 1 trilhão de estrelas, enquanto a Via Láctea tem 300 bilhões. A colisão vai contribuir para a formação de um novo centro galáctico e fará com que as estrelas mudem para outras órbitas. A posição do Sol e dos planetas deve mudar, levando nosso sistema planetário a uma nova região e possivelmente a algo totalmente novo. A probabilidade de que a fusão das galáxias seja destrutiva para o nosso sistema solar é extremamente baixa. Porém, nossa visão do céu vai mudar muito. Em cerca de 3 bilhões de anos da Terra, poderemos ver Andrômeda e os corpos celestes mais brilhantes ao redor a olho nu, sem instrumentos. Isso será um dos resultados da aproximação. Descobrimos quais mudanças podem ocorrer nas galáxias, mas como elas mudarão externamente? Andrômeda e a Via Láctea são muito semelhantes. Quando uma galáxia pequena colide com uma maior, a maior apenas absorve a menor sem grandes consequências. No nosso caso, a situação é diferente. A colisão traz mudanças na estrutura. Uma parte das estrelas será absorvida por buracos negros supermassivos, enquanto outra parte acabará fora da galáxia. Além disso, a nova galáxia terá uma forma esférica clássica e não espiral como antes. Durante a formação dessa nova galáxia, por algum tempo nascerão mais estrelas. Vale também notar que, durante essas colisões galácticas, o processo de envelhecimento das galáxias se acelera. A razão para isso é que os gases presentes lá se transformam em estrelas. Devido à quantidade excessiva de estrelas, o combustível diminui drasticamente. Estrelas de brilho avermelhado predominam nas galáxias elípticas. Isso ocorre porque estrelas jovens explodem como supernovas ao colidirem. A fusão dos buracos negros gera energia orbital que será transferida para as estrelas, fazendo com que ocupem órbitas mais altas. Quando a distância entre dois buracos negros diminui, o gás ao redor deles pode criar um quasar brilhante. Além disso, algumas estrelas podem ser arremessadas para longe da massa principal, fazendo esses sistemas existirem isolados. Vale notar que nosso sistema planetário pode ser um desses. É muito improvável que algo ruim nos aconteça. Os fluxos de radiação intergaláctica serão contidos pela magnetosfera solar. Assim, estaremos na borda de uma nova galáxia com um céu totalmente diferente acima de nós. De qualquer forma, no momento da fusão das galáxias, estaremos diante de um problema muito mais importante: a transformação do Sol em uma anã vermelha, que acontecerá em cerca de 5 a 6 bilhões de anos,
Mas essa já é uma outra história. Graças às tecnologias modernas, conseguimos aprender sobre fenômenos como a colisão de galáxias. Esse é um processo surpreendente que leva a muitas transformações nos sistemas planetários. Algumas galáxias mal se tocam, enquanto outras acabam se tornando uma só. Agora está claro que a Via Láctea passará por muitas mudanças, e em milhões de anos, a visão do céu estrelado será completamente diferente. Se você me perguntar qual planeta do sistema solar mais se parece com a Terra, eu responderei sem hesitar: Vênus. Este é realmente um lugar surpreendente. A gravidade na superfície e a massa total lembram muito o nosso planeta. No entanto, há uma diferença fundamental que nos impede de colonizá-lo. Na Terra, existem todas as condições para o desenvolvimento tranquilo da vida. Em Vênus, porém, é exatamente o contrário. As temperaturas lá são tão altas que nenhum organismo vivo conseguiria sobreviver. A isso ainda se somam as chuvas ácidas e uma pressão atmosférica 93 vezes maior do que a da Terra. Nos anos 70, a União Soviética enviava sondas só de ida para obter fotos da superfície de Vênus. Eles não podiam voltar para a Terra. Hoje em dia, a ciência avançou muito e agora podemos obter mais informações sobre o que aconteceu nesse planeta no passado. Atualmente, a superfície de Vênus está aquecida a temperaturas tão altas que até o zinco derreteria. Antes, o clima aqui era mais úmido, ameno e propício à vida. Por que tudo mudou? A culpa foi de uma poderosa erupção de vulcões por toda a superfície. Como resultado, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumentou drasticamente e, consequentemente, a superfície começou a aquecer. Não há mais vestígios da antiga Vênus. Agora, os cientistas têm a tarefa de obter mais informações sobre o passado deste planeta. E, de fato, há muitos pontos interessantes, por exemplo, se já existiu ali um oceano habitável. Qual é a razão da perda do campo magnético? Por que Vênus, em comparação com a Terra, gira lentamente? Do que era composta a atmosfera do planeta nos estágios iniciais? E por que a velocidade de rotação dessa própria atmosfera é maior do que a da própria Vênus? Haverá mais erupções vulcânicas. Como você pode ver, temos muitas coisas que gostaríamos de descobrir, e é exatamente nisso que a comunidade científica está trabalhando agora. No século passado, a União Soviética tentou conquistar o honroso primeiro lugar na exploração de Vênus. No final, as coisas não saíram tão bem quanto gostariam. As sondas soviéticas simplesmente não conseguiam pousar na superfície do planeta. De 14 tentativas, só 9 tiveram sucesso. O último a visitar lá foi o módulo de descida Vega 2. Sua missão direta durou quase 1 hora. Durante esse tempo, ele coletou amostras do solo da superfície. Depois que o módulo enviou os dados coletados para a Terra, nunca mais se ouviu falar dele. Não é possível simplesmente enviar uma sonda de pesquisa para Vênus. Você imediatamente enfrentará uma série de problemas. Como as temperaturas lá são altas, ultrapassando 400 graus Celsius, o módulo precisa ser capaz de suportá-las. Assim que o equipamento pousar na superfície, a eficiência dos painéis solares que normalmente equipam esses módulos diminuirá. Isso ocorre pela densidade elevada da atmosfera. A luz se dispersa e enfraquece ao chegar à superfície. Se estivermos falando de um painel com 3 junções padrão, ele gera 550 watts por metro quadrado fora da atmosfera. Estando a uma altitude de 10 km, o painel solar já produzirá 375 watts. Se o aparelho já pousou na própria Vênus, ele receberá uns insignificantes 8,7 watts. Acontece que, nesse cenário, o aparelho nem conseguirá começar a funcionar de verdade. Além disso, a corrosão também pode ser um obstáculo. Na camada atmosférica, o enxofre reage com alguns metais como o cobre. Como resultado, surgem sulfetos. Os aparelhos precisam de aço inoxidável. Por exemplo, atualmente é esse o material usado para fabricar os foguetes da SpaceX. Mas por que afinal precisamos pousar em um planeta tão complicado? Em 2013 deveria ter começado o desenvolvimento da missão para a sonda russa Venera D, cujo um dos objetivos é a busca por vida em Vênus. Mais tarde, essa missão foi adiada para 2026. Atualmente, não está claro
se esse projeto será realmente realizado algum dia, estava previsto o uso de 2 sondas. A sonda orbital será enviada para Vênus. Ela funcionará apenas nas camadas superiores da atmosfera para obter mais informações sobre o efeito estufa e sobre como o vento solar afeta a atmosfera. 2 aeróstatos provavelmente serão incluídos na sonda orbital para estudar a parte baixa da atmosfera. Para o projeto Venera D, também deve ser desenvolvido um módulo de descida, cuja tarefa será estudar tanto a atmosfera quanto a superfície de Vênus. Assim, pode-se obter mais informações sobre como um sistema influencia o outro. Houve suposições de que a duração de funcionamento do módulo, equipado com eletrônica de alta temperatura, chegaria a cerca de 30 dias. No entanto, para que isso seja realizado, é necessário aumentar significativamente os orçamentos planejados. A NASA se interessou pela Venera D e, há 5 anos, decidiu também participar desse projeto. A agência espacial também planejava explorar Vênus e pretendia, junto com a sonda orbital e o módulo de descida, enviar seu próprio rover para coletar dados da superfície. Ainda resta a dúvida: o que é necessário para o aparelho resistir às altas temperaturas de Vênus? A primeira opção que vem à mente é instalar no aparelho um sistema especial que reduziria a temperatura. Nesta missão, pretendem usar gás liquefeito. Assim, o módulo poderá permanecer na superfície por 1 dia terrestre. Outra opção pode ser um gerador termoelétrico radioisotópico. Novos Horizontes e Curiosidade já trabalham com esse tipo. No último, esses geradores são usados para aumentar a temperatura do aparelho. No nosso caso, é o oposto. É possível se livrar da maioria das dificuldades e criar um aparelho que possa cumprir sua missão sem um sistema de resfriamento funcionando continuamente? A NASA começou a desenvolver uma pequena estação de longa duração chamada LLISSE. A massa desse aparelho é de cerca de 10 quilos. Essa sonda poderá permanecer tranquilamente em Vênus por 50% de um dia venusiano, ou seja, 60 dias terrestres. O aparelho irá descer à superfície em um momento que permita presenciar a chegada da noite. Durante esse tempo, a sonda poderá descobrir em que direção e com que velocidade sopra o vento local, de quais substâncias químicas é composta a atmosfera e registrar com que dinâmica a luz solar chega à superfície. Cada parte da sonda foi projetada de forma que o aparelho não repita o destino da sonda soviética, que foi lançada em 1966 e conseguiu funcionar em Vênus por apenas algumas horas. Há também a opção de acoplar o módulo à carga útil do aeróstato. Ele só precisará se livrar dessa carga soltando-a no local desejado. Também é possível usar um escudo térmico especial, garantindo funcionamento prolongado de até 120 dias. Outra opção é usar o vento como fonte de energia. A vantagem dele é que é uma fonte renovável. Para alcançar os objetivos de uma pesquisa completa de Vênus, é necessário usar avanços na área de eletrônica de alta temperatura. A NASA desenvolve chips especiais de carbeto de silício que funcionam por milhares de horas a 500 graus Celsius. Em testes, esses circuitos funcionaram eficientemente por mais de 20 dias. O tamanho desse dispositivo é pequeno. Por isso, infelizmente, não é possível acoplar uma câmera a ele. O módulo pode ser enviado para sua missão tanto no Venera D quanto em outras espaçonaves. Essas opções não são as únicas. Há muitas outras ideias de como explorar Vênus de forma eficiente. É possível abrir mão de sondas com alta sensibilidade à temperatura. Seguindo esse princípio, está sendo desenvolvido no laboratório de propulsão a jato o rover mecânico Ari. Sua construção permite superar facilmente todos os possíveis obstáculos na superfície de Vênus. A fonte de energia será o vento, por isso o tempo de operação do aparelho chegará a 1 ano. A energia será acumulada em molas helicoidais especiais, que são mais resistentes às variações de temperatura. Para a locomoção do aparelho, foram desenvolvidos veículos sobre esteiras, semelhantes aos tanques. Resta uma única pergunta: se esse rover não tem eletrônica, então como transmitir informações para a Terra?
Propõe-se anexar ao aparelho uma tela especial que refletirá os sinais enviados pelo módulo orbital. Dessa forma, a estação poderá receber sinais do rover em código Morse. Também foi considerada a opção de criar um dispositivo totalmente metálico, mas os cientistas concluíram que o aparelho irá combinar eletrônica e mecânica. Vênus, embora seja um planeta difícil de ser estudado, já há muito tempo instiga a mente da comunidade espacial mundial. Os problemas que os cientistas podem enfrentar ao estudar Vênus não são tão fáceis de resolver, mas, cedo ou tarde, certamente chegaremos a uma solução ideal. De acordo com dados oficiais, de 1423 a 1493, 3 navios, com uma tripulação de 90 pessoas, fizeram a descoberta de uma nova terra que mudou a história de toda a humanidade. Foi assim que a América foi descoberta. Naquela época, o desembarque em um novo continente causava um choque, semelhante a uma descoberta espacial. E os primeiros colonizadores sentiam mais ou menos o mesmo que os cosmonautas que foram os primeiros a pisar na superfície da Lua. Hoje, no século XXI, esperamos uma experiência semelhante em Marte. Os planos para sua colonização já não parecem um capítulo de ficção científica. Vamos analisar como a humanidade mudou sua visão sobre o planeta vermelho ao longo da história. Qual é a probabilidade de que já tenha existido vida em Marte e como surgiu essa suposição? Vale a pena acreditar em teorias da conspiração? E o que é aquela estranha formação em Marte que se parece com um rosto humano marciano? É justamente esse planeta que lidera em número de menções na literatura de ficção. Só pense em quantos livros de ficção científica foram escritos sobre esse planeta. E o Marte interessava não só aos escritores contemporâneos. Desde os tempos antigos, esse ponto vermelho no céu inquietava as pessoas. A imaginação deles era aguçada. Surgiam cada vez mais versões sobre o que seria esse planeta distante e misterioso. Nos tempos antigos, as pessoas se perguntavam especialmente por que esse ponto era justamente da cor vermelha. Muitas vezes, eles associavam isso ao fogo ou ao sangue. Na antiga Babilônia, o planeta era considerado um símbolo do deus do fogo e da guerra, Nergal. Os gregos tinham uma opinião semelhante, associando Marte ao seu deus da guerra, Ares. O planeta recebeu seu nome em homenagem ao deus romano da guerra, Marte. Muitos aspectos da mitologia romana foram emprestados da grega. Após a queda do Império Romano, a maioria dos nomes dos corpos celestes permaneceu igual. Em certos períodos da história, o ponto vermelho era esquecido, tornando-se assim não um símbolo sangrento, mas um planeta comum e sem interesse. Ninguém sabia ao certo se ela era um planeta naquela época. O século XVII trouxe o primeiro telescópio, permitindo que as pessoas aprendessem muito mais sobre o que estava acima delas. Eles conseguiram observar Marte de uma distância mais próxima, e ele já não parecia tão místico quanto antes. Com o passar do tempo, as tecnologias foram se tornando cada vez mais avançadas, e passamos a ter uma ideia mais clara do que realmente era Marte. As pessoas descobriram a velocidade de rotação de Marte em torno de seu próprio eixo e ao redor do Sol, de quais elementos é composta sua atmosfera, como é o relevo, quais são seus satélites e assim por diante. Não achamos vestígios de civilização extraterrestre em Marte, mas isso não impediu escritores e autores de ficção científica. Em 1877 surgiu o primeiro mapa detalhado de Marte, feito pelo astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli. O que há nesse mapa? Vemos mares e terras, além de canais interligados. Schiaparelli acreditava que esses objetos surgiram de forma natural, sem a intervenção de ninguém. Mas isso não impediu os conspiracionistas e os amantes da fantasia. Começaram a surgir cada vez mais teorias de que isso não era por acaso e que certamente havia alguém de fora envolvido. A má interpretação devido a uma formulação imprecisa também desempenhou seu papel aqui. O astrônomo, em seu trabalho, usou palavras que se aplicam tanto a objetos feitos pelo homem quanto a objetos de origem natural. Em inglês, usam-se palavras distintas para esses conceitos. Por causa disso, surgiu a confusão que deu origem aos boatos de que alguém vive em Marte. Alguns até disseram ter encontrado a mesma civilização extraterrestre, incluindo Percival.
Lowell era matemático, escritor, empresário e especialista em construir sistemas vegetais em Marte. Lowell foi atraído e fascinado pelo planeta vermelho por mais de 15 anos. Por isso, ele examinava o mapa de Marte sem parar, o que mais tarde resultou na escrita de 3 livros. Neles, Lowell fala sobre os habitantes do planeta vermelho que estão à beira da extinção, mas tentam desesperadamente adiar seu fim usando redes de canais. Essa versão agradou muito as pessoas do século XIX. Aqueles tempos foram marcados pela Revolução Industrial e pelo surgimento de grandes obras de construção. Com essas mudanças, muitos se interessaram por versões que sugeriam processos parecidos ocorrendo em Marte. A comunidade científica não compartilhava do entusiasmo do público e duvidava da veracidade dessas teorias. Na superfície de Marte havia áreas mais escuras, mas o sistema de canais descrito por Lowell não era visível. A única maneira era adicionar um pouco de imaginação, e foi exatamente isso que o astrônomo, matemático e empreendedor fez. Já mencionamos que essa atenção a Marte deixou uma marca significativa na cultura popular, inclusive na literatura. Por exemplo, o escritor de ficção científica Herbert Wells retomou fantasias sobre civilizações extraterrestres em A Guerra dos Mundos, mas por trás dos enredos fantásticos critica o colonialismo e o imperialismo. Os personagens vêm do planeta Marte. Eles mostram que o domínio mundial não pertence aos terráqueos ao invadirem a Inglaterra. Em outras obras de ficção científica, Marte também aparecia com muita frequência como lar de conquistadores que pretendiam dominar não apenas o sistema solar, mas todo o universo. No entanto, com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, a imagem de Marte na mente das pessoas deixou de ser tão romantizada como antes. Em 1964, graças ao programa de lançamento das sondas espaciais Mariner, recebemos uma imagem da superfície de Marte feita a uma distância de aproximadamente 10.000 quilômetros. Como você pode imaginar, não foram encontrados vestígios de seres vivos por lá. Nem mesmo após o pouso de sondas em Marte foram encontrados. Isso também mudou os padrões segundo os quais a ficção científica era escrita. Agora Marte já não era mais um planeta habitado, cujos habitantes tinham planos ambiciosos de conquistar o mundo. A situação se tornou exatamente o oposto. Agora Marte é o planeta que todos querem colonizar. Por exemplo, esse tipo de enredo aparece nos livros de Kim Stanley Robinson, que explorou o desejo de colonizar o planeta vermelho. Do ponto de vista dos acontecimentos na Terra, tudo ficou de cabeça para baixo. Na cultura de massa contemporânea, agora os terráqueos se consideram todo-poderosos e fazem planos ambiciosos para conquistar o universo. Com Marte, a situação está clara e não faz sentido criar novas especulações. No entanto, para a surpresa da maioria, foi encontrada em Marte uma formação que se parece muito com o rosto de uma pessoa. E a imaginação dos entusiastas de teorias incríveis ganhou novo fôlego. Na verdade, o rosto lembra muito vagamente uma parte do relevo. Mas se deixarmos a imaginação correr solta, as pessoas querem acreditar em algo fantástico, em algo que pelo menos um pouco se assemelhe às histórias dos romances de Wells e de outros autores. E no fim das contas, não importa quem poderiam ser esses habitantes. Trabalhadores práticos que construíam sistemas de irrigação para sobreviver, ou seres com senso de beleza que buscavam a arte. Mas ainda resta uma pergunta em aberto. De onde veio essa estranha formação parecida com um rosto? Os cientistas ficaram em silêncio por mais de 20 anos. Durante esse tempo, o número de teorias conspiratórias cresceu de forma descontrolada. Quando os satélites finalmente conseguiram tirar fotos de melhor qualidade, ficou claro que eram apenas colinas comuns. Por causa das sombras nas primeiras imagens, podia parecer que era um rosto. O desconhecido é tão atraente, e é por isso que surgem as teorias mais inimagináveis. Na antiguidade havia muito mais delas, afinal naquela época nem se pensava em tecnologias avançadas. A lenda dos marcianos é parte única das culturas antigas e reflete a visão de mundo das pessoas. Na modernidade também desconhecemos muitas coisas, pois não somos onipotentes. Quem sabe, talvez daqui a centenas de anos nossos descendentes leiam nossos trabalhos científicos com um leve sorriso, encarando tudo o que foi escrito como uma lenda divertida.